Ok, estamos começando mais uma edição do programa Momento com a Família. Queremos saudar a todos os nossos telespectadores com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus e convidar vocês para ficar conosco em mais um programa Momento com a Família. Esse programa ele é apresentado todas as quintas-feiras aqui no canal 38 da DR Mossoró e é um programa do Departamento da Família, da FADEM. E nós, hoje, no programa de hoje, nós vamos discorrer sobre o tema o papel do homem na família. Qual o papel que o homem ele deve desempenhar na família? O que Deus realmente ele determinou para que o homem, como cabeça, como marido, como líder da família, qual o seu papel na família? É sobre esse tema que nós vamos conversar no programa de hoje. Nós vamos fazer um breve intervalo e nós voltaremos logo com o programa Momento com a Família. Deus da família, vem minha casa edificar. Ok, estamos de volta com o programa Momento com a Família. Nós vamos, nesse programa, nós vamos conversar sobre o tema, o papel do homem na família. Deus criou o homem, diz que criou macho e fêmea, os criou e o abençoou, né? E nós sabemos que na família o homem ele é o fundamento da família humana. Ele é, vamos dizer assim, é a peça principal de onde aí se originou a família. Então, ele foi feito primeiro. Diz lá em Gênesis, capítulo 2, e versículo 7, né? Que então o Senhor Deus, ele modelou, ele formou o ser humano do pó da terra, o homem, feito da própria argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E então o homem, ele se tornou um ser vivente. Então aí porque nós dizemos que ele, o homem, ele é a base, ele é o fundamento da família, né? A mulher, ela saiu do homem, nós podemos dizer assim. Ao invés de sair da terra, de ser feito, Deus ter feito do mesmo processo que fez o homem, ele fez a mulher do homem, tirou a mulher do homem, por causa que ela fora desenhada ou criada para descansar no homem, ou seja, para depender do homem. A mulher foi criada para depender do homem, para ter o apoio como ser, para ter o homem como seu apoio, vamos dizer assim. Deus, ele deu a mulher, né? Diz lá em Gênesis 2:18, né? Que a necessidade de Deus ter feito a mulher, né? É porque diante de todas as demais coisas criadas, o homem, ele estava só na sua intimidade, no seu relacionamento, na sua comunicação, de alguém igual a ele, para se comunicar, para compartilhar suas afetividades e as demais coisas. Então, lá em Gênesis 2:18, diz assim que Deus, o Senhor Deus, né, ele viu, né, não é bom que o homem, ele viva só, ele viva, vamos dizer, em companhia de um semelhante, né? Isso é tão fantástico que até ainda hoje, né, nós podemos observar que o ser humano, ele não nasceu para viver
sozinho, né? Ele chega no tempo, nós vamos dizer assim, no tempo de Deus, né? No tempo natural, né? Então ele sai, por isso deixa o homem, seu pai e sua mãe, e une-se a sua mulher. Então, por essa causa, lá em Gênesis 2:18, diz, então Deus tomou essa decisão com relação ao homem, vamos dizer assim, em prol do homem, benefício do homem, né? Então ele disse assim: farei para ele alguém que o ajude, né? E a ele corresponda, né? Aleluia. Então a mulher, ela é uma ajudadora, uma auxiliadora, ela é algo, né, que Deus trouxe para complementar o homem, né? Então, com a costela exatamente que havia tirado do homem, o Senhor Deus, ele modelou uma mulher e trouxe até o homem, Adão. Muito bem. Então, qual o papel, nós vamos falar hoje do homem, o papel do homem na família. Apenas esse preâmbulo de como Deus formou o homem como o fundamento da sociedade, da família, né? Então Deus criou a mulher, e então nós vamos exatamente agora, a partir de agora, nós vamos conversar acerca exatamente desta função, quais são as prioridades, quais são, vamos dizer assim, o papel que Deus ele entregou, a responsabilidade que Deus entregou em nossas mãos como homem, tá certo? Então, primeiramente, nós vamos ver que Deus colocou o homem como líder e cabeça do lar. Talvez nem todos tenham essa habilidade, né? Ou tenha este dom, né? Porque casar, ser líder, nós podemos até dizer que é um dom, né? Há nas esposas, se vocês puderem observar, que existe um profundo anseio de terem uma liderança espiritual em suas vidas. Toda mulher, toda esposa, ela tem esse anseio, né? De ter vamos dizer assim, alguém que seja um líder espiritual na sua vida, né? E quando o marido, vamos dizer assim, ele não providencia, ou ele não exerce essa liderança, ou então demonstra desinteresse em ser um bom líder, né? Aí essa mulher, essa esposa, ela encontra uma certa dificuldade, vamos dizer assim, em confiar neste marido, neste homem plenamente, né? E pode até buscar, vamos dizer assim, liderança em outras pessoas. Então aí a necessidade de você se conscientizar que você é o líder, você é o cabeça, Deus o colocou para você ser líder da sua família, tá certo? Lá em 1 Coríntios, você pode até ver essa afirmação que diz assim, o apóstolo São Paulo escrevendo, lá em 1 Coríntios 11:3, ele diz assim: mas eu quero que saibais que Cristo, veja bem, que Cristo é a cabeça de todo o homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Veja bem o seguinte, que cabeça aqui, gente, implica em degrau, em ordem, em classe, em posição. Fala de função em vez de posição, é uma função de líder, de chefe da família, daquele que realmente está ali como representante maior. E liderar significa você ir à frente, você estar à frente. Não é você colocar os outros na frente, a sua esposa, seus filhos, não. Você tem que estar como líder para dar solução, para dar a ideia, para dizer o que tem que fazer, por onde vamos ter que ir, né? E diz um certo ditado que os bons líderes, né, eles comandam pelo exemplo, não por decreto.
eu determino, eu decreto que isso seja feito. Não. Eles primeiro fazem, eles primeiro demonstram a sua liderança, a sua posição, para depois ele executar. Então, como cabeça, o esposo, como homem, como cabeça, ele deve exatamente, vamos dizer assim, fazer e praticar exatamente, ele deve amar a sua esposa, ele deve proteger a sua família, liderar a sua família. Como líder, como cabeça, para ele exercer uma liderança maravilhosa, sadia, bonita, ele precisa exatamente amar sua família. Ele precisa proteger. Deus fez o homem responsável por toda a vida da casa. Veja que responsabilidade você tem como um homem na casa. Você que acha que não tem que fazer nada, é a mulher que tem que fazer. Você que espera que os outros façam. É hora de você se conscientizar da posição que Deus lhe deu de cabeça e líder. Deus lhe colocou como cabeça para que você ame, para que você proteja, para que você lidere a sua família. Porque você é responsável diante de Deus por toda a vida da sua casa. Outro papel, vamos dizer assim, fundamental na liderança do homem, né, é que o homem, ele tem o papel de amar a sua esposa. Vamos dizer assim, o homem como cabeça ou como chefe, agora, o homem como amante de sua esposa, ele deve demonstrar amor através exatamente de maneiras práticas, né? Estabelecendo assim um clima, vamos dizer assim, emocional na sua esposa. Você deve ser um amante prático. Suas atitudes, sua demonstração de amor para com sua família, para com sua esposa, deve ser demonstrações práticas. O que diz Efésios 5 e 25? O apóstolo Paulo escreveu assim, diz assim: vós, maridos, não é? Esposas, vós, maridos, amai vossas mulheres. Então você precisa ser amante, né? Diz mais assim: como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Veja a grande responsabilidade. Quando você estava no altar, você fez uma promessa, essa promessa era muito séria, né? Você recebeu, você aceitou aquela mulher que estava ao seu lado como sua legítima esposa, né? Em qualquer situação, ao ponto de que, como Cristo morreu pela igreja, você também possa chegar ao ponto de morrer por ela. Quando você é amante da sua esposa, você dá tudo por ela. O marido, ele deve lembrar que quanto mais, veja bem como isso é interessante, quanto mais o marido ele ama a sua esposa, mais a esposa responde à altura desse amor recebido. Como? Respeitando e tornando-se cada vez mais submissa. Veja que você ser amante da sua esposa é uma proporcionalidade, ou seja, quanto mais você ama, mais ela lhe submete. Muitas vezes o homem não ama a sua esposa com ações práticas, com atitudes práticas, com gestos. Aí quer dar à sua esposa submissão, resposta, respeito, e muitas vezes não tem, não consegue. Porque Deus determinou que você fosse amante. O homem, o marido, ele precisa ser amante de uma só mulher. E esta mulher deve ser a sua esposa, aquela que você casou com ela.
E demais, o amor de um homem por uma mulher, ele deve ser incondicional. Porque este amor incondicional, ele neutraliza, veja bem, ele é como se ele fosse um neutralizador dos conflitos, das discórdias, das decepções e das tragédias, e até do egoísmo que acontece dentro de muitos lares, de muitas famílias. Então, aí porque Deus determinou como papel do marido, ele ser amante da sua esposa. Porque quando você ama a sua esposa, aí os conflitos, não é que os conflitos eles não venham, as discórdias não aconteçam, as decepções, não, isso faz parte da rotina da vida do casal. Mas quando você ama realmente, da maneira incondicionalmente, isso se torna uma coisa normal, você supera. O apóstolo São Paulo, lá em Colossenses, no capítulo 3, 19, ele faz até uma recomendação aos maridos que não são amantes da sua esposa. Ele diz: maridos, amai vossas esposas e não as trateis com amargura. Isso é sério. Muitos esposos, em vez de amar, estão amargurando suas mulheres, suas esposas. Isso não é papel de homem. Esse não é o papel do homem que Deus criou. Não é o papel do homem que Deus determinou para ser marido de uma só mulher. Não. O homem, ele também tem uma função dada por Deus muito representativa. O homem como sacerdote da família, do lar. Aleluia. Eu, como sacerdote, é um privilégio muito grande, você, homem, marido, esposo, de você ser um sacerdote da sua família. Olha, o sacerdote é aquele que fala com Deus em nome da família. Já pensou? Que coisa interessante. O marido cristão, ele é o sacerdócio espiritual do seu lar. Por quê? Porque ele é responsável pela vida espiritual da sua esposa e dos seus filhos. Você está vendo que você não é... Deus lhe deu capacitações, atribuições, que realmente, se você refletir, vale a pena você se portar como um verdadeiro homem, desempenhando o seu papel como sacerdote. Como sacerdote da família, o pai é o chefe responsável pela instrução e pelo treinamento religioso dos filhos. Criar nossos filhos no temor, no conhecimento de Deus. Deve ser o marido responsável pela manutenção do culto doméstico diário na sua casa. É você, marido, não é a esposa. A esposa é uma auxiliadora, é uma ajudadora. Ela junta com você. Nós vemos exemplo na Bíblia, lá, a família de Jó. Diz que depois que seus filhos, eles passavam a noite na festa, ou então viajando, então, depois de quando eles chegavam, diz que Jó, diz assim: sucedia, pois, que decorrido o turno de dia de seus banquetes, os filhos de Jó, né? Jó, ele santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Ele era o sacerdote da família. Ele orava pela família, ele orava pelos filhos, ele orava pela esposa. Você tem a obrigação de orar pela sua esposa, como sacerdote lá. Você tem a obrigação de orar pelos seus filhos. Você tem a obrigação de orar e ensinar a palavra de Deus a seus filhos com a sua esposa. O homem como sacerdote. E outra coisa também, você sabe que você é um profeta na sua família? Deus deu ao homem
o papel dele ser profeta. Profeta é aquele que fala à família em nome de Deus. Está entendendo? É aquele que fala à família em nome de Deus. Ele profetiza a sua família em nome de Deus. Em nome de Deus. É responsabilidade dos pais ensinar a Bíblia, a palavra de Deus, para os demais membros da sua família. Nós vemos lá no Antigo Testamento, os filhos de Israel, lá em Deuteronômio, capítulo 6, e essas palavras que hoje te ordeno, o Senhor falava, estarão no teu coração. Você deve ensinar seus filhos, deitado, acordando, levantando, no caminho, por onde quer que você esteja, você tem que estar profetizando a palavra de Deus para eles. Você é profeta. Os pais devem primar pela boa formação de seus filhos, especialmente nos dias de hoje, sendo exemplo de dedicação, exemplo de amor, de fé, de oração e principalmente apego à palavra de Deus. Você, como profeta, você precisa ter essas características. Você sabia que as crianças pequenas, elas devem ser ensinadas a obedecer e a honrar os pais, mediante a criação, na disciplina e na doutrina do Senhor. Você, como profeta, tem essa grande responsabilidade. Orar. Como sacerdote, você intercede. Como profeta, você fala à família em nome de Deus. Os nossos jovens, eles devem ser ensinados pelo exemplo dos pais. Nós devemos ser exemplos para os nossos filhos. Outra função que Deus determinou para nós homens, como chefe, como cabeça da casa. Deus nos deu a função de ser governantes da nossa casa. O homem como governante. Ou seja, lá em 1 Timóteo 13:4 diz assim, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. O Salmo 128, versículo 2, diz assim, do trabalho de tuas mãos comerás, aí feliz serás e tudo te irá bem. Você sabe que dentro de você, dentro do homem, se encontra tudo o que se precisa para guiar a família? Toda a ferramenta, Deus, Ele disponibilizou ao homem como chefe, como governante da sua casa. Aí porque Ele deu a ordem, diz, vocês cresçam, vocês multipliquem, vocês encham a terra, vocês sejam uma bênção. Então, do trabalho de tuas mãos, o homem, ele precisa trabalhar. Não devemos ser preguiçosos. Não. Olha as formigas, elas trabalham de noite. Então, cabe ao homem, como governante, a tarefa de, trabalhando, sustentar sua família, provendo moradia, alimentação, vestimenta, saúde, educação e segurança. Isso é um papel que foi determinado para o homem. Você tem que buscar. Do suor do teu rosto comerás seu pão. Está escrita a palavra de Deus lá em Gênesis. O homem, como governante da sua casa, ele procura. Ah, porque não tem emprego, está difícil. Tem saída. Se você for um servo de Deus, um homem de Deus, você vai orar e Deus vai abrir portas. Vai ensinar você a fazer cachorro quente, pastel, qualquer uma coisa. Mas você não fica parado, porque você tem a responsabilidade. E se Deus lhe deu, dentro de você está a ferramenta. É só você desenvolver. Deus lhe deu um anzol,
É só você lançar a rede. Porque você é o governante. Você tem a tarefa de trabalhar, de sustentar a sua família. Prover moradia, prover alimentação, vestimenta, saúde. Não espere pelos outros, não. Pelo governo, não. Faça a sua parte. Confie em Deus. Ponha a sua confiança em Deus, que Ele é provedor de todas as coisas. E Ele não falha. O homem, como governante do seu lar, é uma função que cabe a você, homem. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e nós logo voltaremos com o programa Momento com a Família. Nós vamos falar na segunda parte sobre alguns tipos de maridos. Nós voltaremos logo. Deus da família, vem minha casa edificar. Ok, estamos de volta com o programa Momento com a Família. Nós estamos conversando hoje sobre o papel do homem na família. Já falamos acerca de alguns papéis que são importantes na vida do homem, como marido, como esposo, e nós vamos agora dar continuidade, e eu gostaria agora de falar sobre alguns tipos de maridos que existem, e é interessante nós conhecermos para que possamos tomar uma decisão. Por exemplo, existem os maridos que são chamados, são passivos ou então indecisos, né? E essa não é a determinação de Deus, como nós já vimos algumas funções, né? Que o homem, ele não pode ficar indeciso, né? Qual tipo de marido é esse indeciso, passivo? É aquele marido que nunca lhe toma uma decisão. Ou seja, sua liderança é passiva. Raramente esse marido, esse homem, ele toma uma decisão a respeito da família. E tem mais, se a esposa toma a decisão por ele, aí ele se aborrece. Não é um tipo de homem ideal. Então, se você é um marido, um homem indeciso, então procure rever as suas atitudes, né? Você precisa ter decisão. Você precisa tomar decisões corretas, dar determinações para administrar a sua família e o seu lar. Existe também um tipo de homem, de marido, que é exatamente aquele homem que ele é ditador. Ele usa a sua posição para liderar a família, né? Exatamente, o ditador, o homem ditador, é aquele que manda sozinho. Ele não ouve a opinião da esposa. Ele decide só. Ele não dá satisfação dos seus atos. E muitas vezes ele é tirano, é cruel, não respeita, não escuta o filho. Esse não é o tipo de marido, de homem, que deve exercer liderança da família. Nós vemos os tipos de maridos, o papel do marido, que não é que ele tem que ser ditador. Ele não manda sozinho. Não é eu, somos nós. Esse tipo de marido, ele não é bem-vindo aos lares, à família. Ele traz prejuízo. Já existe um outro tipo de marido, de homem, que é o democrático. É aquele marido que as decisões do lar, muitas vezes, são baseadas até em votação. Se ele vai resolver um problema, aí vai comprar uma geladeira na casa, vai fazer uma pintura na casa, ele chama, vamos fazer uma eleição aqui, uma decisão. Vamos fazer uma votação. Então, as decisões desse homem, desse marido, que ele é democrático.
e se baseia, ele não tem ele não exerce a sua liderança de cabeça, de líder, né? Não de imposição, mas de liderança, de decidir o que é melhor, o que vamos fazer, como vamos fazer, de conversar, de dialogar. Ele põe a votação. E também existe um tipo de homem, né, que são teimosos. A teimosia, ela é inimigo da perfeição. E pior que o homem teimoso, ele nunca admite que está errado. Ele é infalível. E isso traz tremendas confusões, desarmonia, desestrutura um lar, uma família, porque ele sempre faz, muitas vezes sozinho, ele repete a mesma coisa, ele é aquele que diz assim: meu avô foi assim, meus pais foram assim, eu vou ser assim também. Ele não admite que está errado. Ele não toma a atitude de dizer que eu errei, que eu tenho que mudar, que eu preciso mudar. Esse tipo de homem não é o homem ideal para liderar a família, para ter uma esposa como adjuntora. E também tem um tipo de homem, de marido, que eles são insensíveis. Eu estou mostrando assim porque eu não sei onde você está, que tipo de homem você é. Mas é para mostrar que, mesmo que você seja um desses que aqui estão mostrando, eu quero dizer que é possível mudar. O insensível, existem homens insensíveis, não tem sensibilidade. E isso é terrível. Não sente, não tem empatia, não se coloca no lugar do outro, não demonstra, vamos dizer assim, percepção e nem sabedoria. E sabe o que o insensível ele é? Ele é um elemento frio, ele é um elemento mau, torturador, ingrato. Tanto faz você estar com a dor, eu estou com a cólica menstrual, a esposa, ele não quer nem saber se vira, desprezador. E diz que normalmente esse tipo de marido, de homem, ele é infiel. Misericórdia. Não seja um marido insensível, não seja um homem sensível, mas seja um homem sensível, que sente a dor, a necessidade do afeto, a necessidade do abraço, que sente a vontade de ajudar, de cooperar. Não seja esse marido insensível. Existe também um tipo de marido, de homem, que é o homem que não fala, é o homem silencioso. Naquela casa, parece que não tem ninguém, ele não fala. Ele governa sem comunicação verbal. Apenas por mímica. E muitas vezes massacra com o seu silêncio doentio. Não me dá uma resposta. Não, nós precisamos nos comunicar. Ser um marido que possamos estar aberto para falar, para ouvir, para dizer o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu vou fazer. A esposa precisa ouvir a sua opinião, o seu gosto. Ela quer saber o que você gosta. Ela quer saber o que você não gosta. Ela quer saber o que é melhor para você. Seu filho quer muitas vezes lhe abraçar, mas você fica no silêncio e ele não sabe se você gosta de abraço ou que não gosta de abraço. Então não seja esse marido silencioso. Pense que você pode mudar. Há outro tipo de homem que é aquele que é o tipo do homem chamado explosivo. E esse tipo de homem é aquele que ele dá assim uma espécie de curto-circuito. No momento, ele dá aqueles curto-circuitos, mas logo passa a tempestade. Então ele governa pela força e pela ameaça. Aí então perde o respeito da esposa, dos filhos.
E, por outro lado, a família, o lar, onde tem esse tipo de homem, de marido, é uma família que vive insegura e também com medo, porque ele nunca sabe quando ele vai explodir. Ele pode explodir a qualquer momento. Então não é o tipo de homem ideal para liderar uma família. Se você é um marido explosível, é um homem explosível, procure um analista, procure a ajuda do Espírito Santo de Deus. Ele vai transformar o seu temperamento, ele vai lhe ajudar. Existe também um tipo de homem que ele tudo critica, é o crítico. Você é um esposo que só faz criticar? O crítico, ele vê sempre tudo errado. Ele acha que ninguém sabe fazer nada direito. Só ele sabe. E isso traz transtornos, traz mágoas, conflitos. Isso não é bom. Devemos fazer críticas construtivas, não crítica destrutiva. Não ver só tudo que está errado. É possível que exista alguma coisa positiva naquilo que você está vendo errado, na sua esposa, nos seus filhos. Então procure pelo menos uma coisa que possa dizer que maravilha. Então o homem crítico, ele causa sérios distúrbios na liderança da família. Não é esse o marido ideal. E tem também o marido, o homem preguiçoso, misericórdia. E ele até faz, esse tipo de homem é aquele que faz o papel de galã. E tem mais, é sustentado pela mulher. Deus não fez o homem, não, para ser preguiçoso. Mas o homem, ele deve ser aquele homem disposto, que sustenta, que lidera, que provê a necessidade, que vai à busca da caça. Mas, enfim, existe o homem ideal. Não é o príncipe encantado, mas é o marido ideal. Não é o marido perfeito, não é o homem perfeito, mas é o ideal. Que você deve ser esse marido, você deve ser este homem, o homem que Deus deseja, o homem que a mulher deseja. Qual é esse marido ideal? Qual é este homem ideal? Quais são as suas qualificações? Ele é amoroso, ele é provedor, ele é protetor, ele é um marido piedoso, ele é prudente. Acima de tudo, ele é fiel. O marido ideal, ele é fiel, ele é democrático, ele ouve, ele escuta, ele pondera opiniões antes de agir. O marido ideal, ele é firme nas suas atitudes. Oxalá que você seja este homem, que você represente este homem na sua família, no seu lar. O bom marido, ele é comprometido com as suas prioridades e percebe quais são, vamos dizer assim, a necessidade do seu lar. Aí então, ele deve demonstrar o seu amor na prática, ele demonstra o seu amor na prática diária. Ele estabelece um clima emocional favorável no lar. É seu dever, repito, ser o sacerdote do lar, ou seja, um cristão exemplar que conduz a sua família a Deus. Este é o papel do homem. Ele deve se esforçar para cuidar bem das finanças, estar à frente na disciplina dos filhos. Ele deve exercer uma liderança amorosa e não é fácil. Marido, para que você desempenhe com excelência o seu papel,
É importante conhecer bem o arquiteto do lar, que é o próprio Deus. E ainda mais, não só conhecê-lo, mas seguir as suas instruções expressas na sua palavra. Você pode estar certo de que o Senhor estará sempre ao seu lado na condução dessa maravilhosa tarefa. Ore e peça a Deus que Ele lhe dê o amor e a graça necessária para liderar a sua família, para ser o homem que a sua família precisa, para ser o homem que a sociedade precisa, para ser o homem cabeça e líder da sua casa. Que Deus te abençoe. Deus abençoe os homens, os maridos, que ele possa desempenhar o seu papel diante daquilo que Deus tem nos confiado. A missão de sermos cabeça e líder da nossa família. Que Deus te abençoe. Estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu vou orar com você. Como homem, como cabeça e líder da minha família, eu vou orar por você, para que Deus lhe dê mais graça. Se você é um marido, é um homem indeciso, teimoso, um daqueles tipos de marido, de homem que aqui eu mencionei, você vai orar agora e Deus vai lhe dar graça e você vai ser o homem ideal para a sua família, o homem ideal para a sua esposa, o homem ideal para a sociedade. Vamos orar juntos, em nome de Jesus. Eterno Deus e Pai, eu te adoro, Senhor. Agradeço pela oportunidade, Senhor, que nos concede. Daqui estamos, ó Pai, juntos, reunidos em Teu nome, Senhor, através do canal 38, da televisão. Ó Deus, onde muitos homens, pais, estão nos ouvindo nesta oportunidade, Pai. Eu quero te pedir, Senhor Jesus, a Ti, a graça, a bênção, Senhor, a fim de que, meu Deus, eu possa, como homem, Pai, desempenhar o meu papel de líder, de cabeça da família, do meu lar, da minha esposa. E peço, Pai, por todos os homens, Senhor, para que Tu dê graça, especialmente aos Teus servos, que eles sejam bons maridos, bons esposos, o homem ideal, não o perfeito, Pai, mas o ideal, para representar o papel diante da sociedade, como representante da sua família. Pai de bondade, eu te peço estas bênçãos e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Deus da família, abençoe.